Paz de alça, queridos, como vocês estão? Benevolência do Criador os alcança onde vocês colocarem as plantas dos pés. Que desde ao entrar ou sair que você seja bendito, né? Que antes de você sair de casa, você diz assim como Moisés diz: Pai, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. É necessário que a gente faça essa oração. É necessário que nós pedimos ao Criador que venha renovar em nós o seu Ruach Kadosh, renovar os seus planos, alinhar os projetos dele, os planos deles nas nossas vidas. É necessário que nós pedimos a ele: Pai, alinha os teus planos, faça com que eu venha cumprir os teus planos, os teus projetos para minha vida. Vamos pedir a ele neste dia, vamos adorá-lo, vamos agradecê-lo. Esse canal ele tem um objetivo principal de revelar o nome do Pai, do Filho, e o nome do Pai é Yud He Vav He na pronuncial, do Filho Yahshua Mashiach. O Pai honrou o Filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Então, todas as vezes que eu ou você for encontrando, invocando Yahshua, nós seremos salvos. Porque esses nomes são poderosíssimos, têm a unção poderosa de cura, libertação, salvação, transformação, renovação, restauração. Então, nós vamos pedir a Ele hoje que venha restaurar, que venha reprogramar a nossa mente conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle, tirando crenças limitantes que muitas vezes, querido, nós deixamos de avançar, mesmo crendo em Yahshua, porque nós estamos com a mente completamente bloqueadas por crenças, por acreditar em palavras que nós recebemos e não liberamos perdão e não rejeitamos aquelas palavras malditas que foram lançadas sobre as nossas vidas. Isso faz com que se torne um cadeado na nossa mente, que torna as nossas vidas infrutíferas, incapaz de fluir, incapaz de movimentar, incapaz de receber o renovo do próprio Criador para as nossas vidas. Mas para hoje, para a exaltação do nome de Yahshua Mashiach, que tudo é feito através de Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach é o caminho, querido. Tenha consciência disso. Emissão pelas águas, vamos cumprir os pilares da igreja. Emissão pelas águas no nome de Yahshua Mashiach, partir o pão que é santa, todos conhecem como a Santa Ceia, jejum e oração. Não é você aceitar Yahshua Mashiach e emergir pelas águas, aí não ora mais, não busca a presença do Criador, não medita a Bíblia, não lê um versículo bíblico sequer. Como é que você vai conectar com o Criador? Né? Através da meditação, através de Yahshua Mashiach, mas você tem que estar com a fé em movimento como um boi selvagem. Porque quando é um boi selvagem, o diabo não aguenta. E quando a nossa fé está alicerçada, enraizada da presença do Criador, tudo é possível aquele que crê, tá bom? Então, eu quero deixar para fortalecer seu dia, aquecer seu coração essa palavra hoje, né? Que seu caminhar seja próspero, muito feliz, que tudo onde você tocar as mãos, né? Ungir as mãos no nome de Yahshua Mashiach, que venha trazer bênçãos, né? Que venha frutificar e que todo decreto maligno, demanda maligna para trazer quebradeira, né? Onde você tocar que venha cair, toda maldição lançada sobre as suas mãos e sobre os pés, onde você toca determinados objetos, oferendas que são deixados propositalmente, que venha cair por terra. Nossa, olha que bênção! Estou sentindo a presença do Criador tão forte. Queridos, receba e levanta suas mãos para o alto, porque o Criador está transferindo sobre as nossas vidas agora um fogo tão forte, um poder, uma autoridade tão forte saindo das nossas mãos, né? Neutralizando tudo aquilo que foi lançado contra as suas mãos para trazer prejuízo mesmo. Palavras malditas, demandas espirituais malditas para trazer quebradeira, que tudo que você tocar venha quebrar, né? Ou tudo que você tocar não venha frutificar. Não, mas essas mãos, em nome de Yahshua Mashiach, estão recebendo unção que vem do alto. Nós temos levantado do alto, eu recebi do alto eu recebo revestimento, provisões, prosperidade, bênçãos, né? Do Criador, e transfiro em nome de Yahshua Mashiach. Aquilo que eu recebi de graça, eu transfiro no nome de Yahshua Mashiach, e também retenho para mim, né? Retenho para mim aquilo que veio do alto, né? Está guardado aqui no meu coração. Então, as suas mãos, onde você colocar as suas mãos, que venha frutificar e venha ser muito abençoado, que você venha usar suas mãos para a bênção. A partir de hoje, no nome de Yahshua Mashiach. Unge os seus pés também, que é onde você tocá-lo, ali há uma manifestação, um poder do Criador. Eu sempre tenho um jargão que eu criei,
que eu acho muito interessante. Fala, Pai, unge a minha mente, unge a minha cabeça, né? Unge a minha mente, que os meus pensamentos estejam sempre ligados a Ti. Unge os meus olhos para que eu venha enxergar com pureza. Unge a minha boca para que tenha palavra de edificação. Unge os meus ouvidos para que eu venha ouvir somente a Ti. Unge as minhas mãos para que tudo que eu tocar venha frutificar. Unge os meus joelhos para que eu esteja sempre submissa à sua vontade. Unge os meus pés para que eu não venha tropeçar em alguma pedra de tropeço que esteja porventura no meu caminho. Ou seja, alguma armadilha, algum laço, um embaraço, né? Mas que a gente venha afastar-se disso, no nome de Yahshua Mashiach. Mas para isso nós temos que, conforme está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, nós temos que confiar no Criador de todo o nosso coração. Confiar sem dúvida. Porque a partir do momento que você faz uma oração, entrega o Criador e duvida, isso é incredulidade. E aí quando você confia de todo o seu coração nele e não se apoia no seu próprio entendimento, mas no entendimento do próprio Criador, tudo se transforma, tudo se renova. Tudo é cura, salva e liberta. Quando nós confiamos no Criador, através de Yahshua Mashiach, entregamos a Ele os nossos projetos, os nossos planos, entregamos a Ele a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aquilo que nós necessitamos, né? Ele renova nossas forças, Ele nos faz movimentar, acreditar no novo amanhã. Tem decisões, queridos, que nós vamos fazer nas nossas vidas que talvez venha sacrificar nosso hoje, para que amanhã nós possamos estar vivendo aquilo que hoje eu deixei de fazer, deixei de investir, ou deixei de comprar, deixei de pagar, deixei de ir, deixei de fazer, para que a partir de amanhã eu possa fazer isso com muita liberdade, com muita tranquilidade, com muita descanso, né? Sem preocupação. Porque não tem nada mais ingrato que você passar por momentos de regalias, por exemplo. Às vezes você quer viver uma regalia hoje, sabendo que essa regalia vai te custar amanhã o dia de amanhã. Então nós temos que ser inteligentes, nós temos que usar a mente do Criador para a gente tomar decisões, para a gente planejar as nossas vidas, para a gente agir, para a gente investir, para a gente... Tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com inteligência, com direção do próprio Criador, porque quando Ele nos guia, hoje você pode até privar de alguma coisa, de algumas coisas, mas que no seu amanhã, consequentemente a seu hoje, você vai ficar tranquilo. Enquanto as outras pessoas vão estar preocupadas, você já vai estar tranquilo. Então, tem necessidade, nós vivemos num país que a insegurança está em todos os níveis e nós temos que analisar tudo isso. Nós temos que orar ao Criador, pedir direção mesmo, porque ao que os olhos humanos a gente vê, nada se garante diante do que a gente contempla o mundo hoje, em crise, na última era, né? Nós estamos na era do fim, as movimentações, né? Nós estamos vendo, nós temos que ficar de olho em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e derredor. O cenário global, isso interessa a mim e a você. Lembrando que o nosso relógio é Israel, nós temos que ficar de olhos antenados, abertos em Israel. Que o Israel é nosso relógio. Israel é aquilo ali que nós temos que ficar, é nosso pisca-alerta. Não somente nele, nós temos que ficar de olho no Vaticano, a situação do Papa, as mudanças que estão acontecendo. Nós temos que ficar de olho na França, nos Estados Unidos, porque tudo está interligado. E não somente isso, Rússia, Ucrânia, né? O Gog e Magog está aí diante dos nossos olhos. Nós temos que... E essa crise sanitária que já está aí, né? Nós também temos que pedir direção ao Criador, pedir Ele que venha nos proteger, guardar de todo o laço do passarinheiro, das pestes, né, perniciosas. Então, vem tirar do nosso caminho, vem remover do nosso caminho, remover da rota por onde está, né? Por isso que eu sempre dou a direção espiritual para vocês ungirem a casa, sua casa espiritual, ungir seu coração, né? Entregando ao Criador, dando legalidade para que Ele, Yahshua, venha cuidar de você, cuidar dos seus, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, para que venha direcionar vocês, porque quando nós ungimos a nossa casa, lembra quando o Criador, o povo hebreu, estava no Egito, estava exilado, cativo, sofrendo muito, só que o Criador chamou eles e deram a direção, unge os umbrais da casa com o sangue do cordeiro, porque vai vir uma peste, vai vir uma
Uma destruição essa que aqueles que se consagraram, aqueles que colocaram o Criador como protetor, ali não adentrar, aquela destruição que está por vir, não adentrarão as suas casas. E assim eles fizeram. O povo do Criador, os escolhidos, os chamados, aquele que ouve o seu bom pastor, que é Yahshua, eles reconhecem imediatamente que quando o mundo está em colapso, quando tem algo maior que vai acontecer. E quando o Criador avisa, as pessoas, elas recebem esse chamado e já fica assim, antecipa os acontecimentos. O povo do Criador naquela época ungiram os umbrais das casas com o sangue do Cordeiro. E aquela destruição passou, e aquelas casas que não estavam ungidas, ou seja, com o selo da proteção divina, com os protetores divinos diante daquela casa, a legalidade espiritual diante daquela casa, o que aconteceu? Vieram a destruição. Entraram naquelas casas que não estavam protegidas espiritualmente e destruíram aquela família. Deixaram um rastro de destruição para aquelas famílias que não entregaram ao Criador. Hoje o Criador nos chama para isso. Ele tem falado, tem nos alertado isso diversas vezes, eu já comentei em vários vídeos, não sei se vocês têm observado, para que vocês venham ungir a casa de vocês, ungir seu coração, né? Se o templo aqui somos nós, está limpo, ele se aproxima. Se estamos sujos, ou seja, guardando mágoa, rancor, ódio, raiva, isso acontece que são coisas muito malignas. Isso, essas palavras que eu estou dizendo para você. Isso modifica o nosso ambiente, né? Faz com que transforma vidas através da malignidade, da energia dessas palavras, né? Então nós temos que fechar essas brechas, impedindo que essas situações adentrem a nossa casa. Como? Tendo temor ao Criador, confiando nele em todo o nosso coração, reconhecendo ele e não apenas apoiando o nosso próprio entendimento, apoiando o próprio recurso, apoiando a própria capacidade, não. Entregar a Ele, confiar e pedir, Pai, que seja feita a tua vontade, cerca-nos com a muralha de fogo, nos dê proteção, estamos ungindo a nossa casa aqui, se você não tem um suco de uva, depois da Santa Ceia, porque o ideal é o seguinte, fez a Santa Ceia, vai sobrar um pouquinho de suco de uva, unge toda a sua casa, as portas, os portões da rua, unge o quintal, se tiver quintal, unge os umbrais da casa, das janelas, toda com suco. Pega um algodãozinho, molha e vai ungindo. Falei, unge em nome de Yahshua Mashiach, eu peço a proteção de Yahshua Mashiach, de Yahshua Mashiach sobre a minha casa, sobre a minha família, contra o destruidor, contra as pestes, contra as enfermidades, contra tudo de maligno que está surgindo no mundo e que está acontecendo no mundo e que vai acontecer com maior intensidade. Eu brindo minha casa contra toda essa malignidade do mundo. O destruidor pode passar, mas vai passar direto. Ele não vai parar na minha porta, não vai parar na minha casa, não vai parar no meu trabalho, né? Não vai parar na minha família. Passa direto, né? Para que não adentre a sua casa. Porque ali, quando você unge o portão da sua casa, os portões, né? Garagem, os muros ao redor, ali você está dando legalidade, proteção, pedindo ao Criador que venha cercar a sua casa, a sua família, como são poderosa dele. Entende? O que foi feito antigamente faz com que eu e você venha meditar e também colocar em prática. Se funcionou lá, certamente funcionará hoje, nos dias atuais. Né? Aí nós estamos o quê? Blindados, revertidos de quê? De uma muralha de fogo, de proteção do próprio Criador sobre as nossas vidas. E não somente isso, nós devemos que, assim conforme está no livro de Provérbios, nós temos que reconhecer o Criador em todos os nossos caminhos. Né? Em todas as nossas veredas, nós temos que reconhecer que é Ele que endireita, que é Ele que livra, é Ele que cura, é Ele que prospera, é Ele que todas as situações que chegam até nós para melhorar a nossa vida espiritual, física, emocional, mental, ainda assim possa ter usado pessoas para te transmitir esse conhecimento, ainda assim nós temos que reconhecer que foi o Criador que direcionou essas pessoas que pudessem chegar até nós. Entende? Então nós temos que reconhecer, porque uma coisa é certa, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. E mais do que isso, nós temos que guardar o que se deve guardar, de fato, de verdade, o nosso coração. Porque dele procede todas as fontes da vida. Então, o que você deve guardar? Nós devemos guardar o nosso coração, evitando que coisas ruins hospede aqui no nosso coração.
mas que só coisas boas, energia boa, frequência boa, que venha alojar de fato no nosso coração e na nossa mente, né? O Criador, ele nos exorta com paciência, querido. Ele nos anima, ele nos ensina, ele nos motiva e nos promete que o justo dele viverá pela fé, né? Que o justo dele viverá pela fé e que a terra se encherá do conhecimento do Criador, né? Por isso que nessa última era, nesses últimos dias, o Criador tem levantado pessoas que humanamente não são conhecidas, não tem, assim, para falar que é algo fora do comum, para chamar a atenção. Não, ele está usando pessoas pequenas para compartilhar o nome dele, para divulgar essa verdade. E essas pessoas que realmente estão sendo contempladas pelo nome do Pai e do Filho estão recebendo uma maior riqueza nos últimos dias, nas últimas horas, que vai fazer diferença. Talvez hoje você é novo por aqui, mas talvez o que eu venha falar é irrelevante para você. Mas vai chegar uma hora, um dia, que tudo isso que eu estou dizendo aqui vai nutrir uma forma, uma transformação na sua vida tão especial, que você vai entender quão poderoso é essa unção poderosa dos nomes do Pai e do Filho. Como vai fazer diferença no seu dia, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, né? Material. Sendo assim, vocês irão compreender como é poderoso nós vivermos sobre a submissão, o temor, ter temor pelo Criador, a verdadeira sabedoria, e nós vivermos no centro da vontade dele, queridos. Vocês compreenderão quão maravilhoso é viver sobre a autoridade espiritual de Yahweh, porque são os nomes santos e santificados. Através dos nomes dele nós somos lavados, remidos, perdoados. Isso é extraordinário. Talvez o que eu venha falar com você chegue a ser repetitivo, porque conforme está no livro de Isaías 52, versículo 6, diz que o meu povo conhecerá o meu nome. Se você está ouvindo eu falar do nome do Criador pela primeira vez, e o de rei vai rei na pronuncial, e do filial chama Chico, o pai honrou o filho de sobremaneira, talvez se torne chato, mas sabe, querido, se contou tanta mentira que se tornou verdade, dizendo que os nomes do nosso Criador era isso, do nosso Salvador era aquilo. E para completar isso, tem pessoas aí que tá usando as suas belezas, as suas influências, dos números de seguidores, para dizer que o nome do Criador não é Yahweh. Para dizer que isso é nome de coisas que, de tudo, eles colocam. Mas só que o diabo, ele tem urgência em destruir. Ele tem urgência em enganar e destruir vidas. Por isso ele vai levantar pessoas de má índole, pessoas que servem ao próprio maligno, para dizer que o nome do Criador não é este, para dizer que o nome do Criador não é aquele ou aquilo outro. Eu quero dizer para você, eu não estou aqui para te obrigar, eu não estou aqui para impor nada na sua vida, eu estou aqui para compartilhar o que eu aprendi. Coloque, eu te desafio, ore ao Criador, jejue ao Criador e peça a Ele uma revelação que Ele vai te dar. Fala, esse é de fato, de verdade, seu nome? Me revele. Porque quando nós recebemos essa verdade, nós fomos tão enganados por tantos anos com os nomes anteriores, que nós ficamos em choque. Isso é normal. Quando a primeira vez que você recebe, você vai ficar assustado. Mas é possível? Como que pode enganar assim a tal ponto? Então eu quero dizer para você, faça uma oração independente, um jejum, uma consagração, que ele vai te revelar, né? Assim conforme ele nos revelou meu esposo, que fez oração, se consagrou, e o Criador revelou para ele, mostrando uma televisão muito antiga, que nem existe mais. No museu provavelmente que até há algumas peças dela de madeira, e colocando o nome dele por 7 vezes, Yah. Então, nós recebemos isso, e isso foi enraizado no nosso coração, e todos os dias eu orava a ele, falava, quando ele começou a me revelar esse nome, ele me levava para o Salmo 91, para falar, porque você conheceu o meu nome, eu te protegerei, eu te livrarei, antes mesmo de alguém revelar para você o nome do Criador, você vai começar a ler algumas passagens bíblicas falando sobre o nome dele, né? Provérbios 30, verso 4. Será que você sabe o meu nome e o nome do meu filho? Será mesmo que você sabe?
Entende? Então, ele vai começar a ministrar no seu coração antes mesmo que venha uma pessoa para falar com você assim conforme comigo. E depois que eu recebi essa verdade, que eu conheci os nomes dele, eu comecei a orar, comecei a me consagrar para pedir testificação. Ele testificou a verdade para que eu. Mas antes dele me testificar, ele já estava ministrando no meu coração que todas as vezes que eu ia meditar a Bíblia, ele me levava para palavras que falavam sobre o nome dele. Se eu conhecia o nome dele, que por amor ao nome dele, ele faria isso, ele faria aquilo, entende? Então, comecei a questionar o Pai, esse não é o teu nome? Os nomes que eu utilizo, que eu aprendi, que eu conheci. Agora tem uma perturbada aí no Facebook, falando que o nome do Criador não é esse, que o nome do Salvador não é esse. Manda essa menina estudar. Ela é até bonitinha, mas ela precisa estudar, ler a Bíblia, né? Porque ela diz que o nome do nosso Salvador é J. Só que ela tem que entender que o nome do nosso Salvador, o J, quando ele veio, nem existia ainda. Então, como que pode o nosso Salvador chamar o nome que eles praticam hoje? Não estuda, minha filha. Antes de desinformar as pessoas, antes de pegar as ovelhinhas e fazer com que ela se perca e fique perturbada. Se você não concorda comigo ou com outro irmão que está anunciando o nome do Criador, não venha trazer perturbação. Vai orar, vai jejuar, vai orar ao Criador e pedir. Agora não vai junto com a manada, não? Não vai junto com a manada, não? Destruir. Porque você está tentando ocultar uma coisa que ele já tinha prometido de mostrar. Então essa perturbada está aí, postando vídeos falando que esse não é o nome do Criador e nem o nome do Salvador. E bobo é aquele que acredita nesse povo. Bobo é aquele que muito finge de santos, mas não são. Finge de crer no Criador, mas não crê. Porque se cresce efetivamente, tinha temor em reverenciar, falar uma coisa que não sabe. Quando eu descobri os nomes do nosso Criador e do nosso Salvador, mesmo sabendo que eram nomes de blasfêmia, eu falo, são nomes de blasfêmia. Nós conhecemos por este nome, mas hoje eu entendo que se eu falar esse nome, eu estarei adorando ao Deus grego, ao Deus da Grécia, Teus, Zeus, Dios, sei lá mais o que. Entende? Hoje eu entendo. Hoje eu tenho uma fé muito madura. Mas antes eu tinha uma fé com água com açúcar. Igual essa perturbada que eu acho que nem água com açúcar tem. Coitada. Ela precisa da misericórdia do Criador sobre a vida dela. Para abençoar e ela se voltar ao arrependimento e vir cá e falar, ó, eu cometi um erro. Não peça perdão para aqueles que estão anunciando. Peça perdão para o Criador, porque o nome dele, a unção poderosa, nós não estamos lidando com o nome de blasfêmia, queridos. Uma coisa é você falar mal de nome de blasfêmia. Outra coisa é você falar mal dos nomes santos e purificados. Então vigia. Se você não concorda, se você não acredita, tudo bem, não estamos aqui para impor, não estamos aqui para obrigar vocês a nada, vocês são livres, até porque Iau e Yaus, eles são educatíssimos e eles jamais aceitarão que eu ou algum irmão que crê receber essa verdade venha impor a alguém algo ou alguma coisa, pelo contrário, o Iau e Yaus, eles são educadíssimos. Nós não impomos nada, você é livre para quê? Se você não quer, tudo bem, mas eu quero só deixar uma observação, uma direção espiritual. Cuidado com o que você fala a respeito dos nomes, porque eles são santos purificados. Através do nome dele nós somos salvos. Através dos nomes dele nós somos lavados, remidos e perdoados. Só pelo nome, só por conhecer. Agora imagina uma blasfêmia, uma zombaria com esses nomes. Muitos, você viu o carnaval? Eu não assisti, mas eu vi alguns flashbacks aí que as pessoas estão postando. Estamos ridicularizando da fé das pessoas. E de fato, de verdade, ridicularizou, debochou, zombou, ainda assim, nomes de blasfêmia. Mas muitas dessas pessoas não conhecem os nomes verdadeiros. Então, quer que ouça, quer que deixe de ouvir, estão pecando. Por quê? Porque estão zombando do Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que criou tudo, o bem e o mal. Até o maligno foi criatura do próprio Criador. Então, olha para vocês verem. Vi um flash falando sobre que teve uma das escolas de samba que estava
adorando o Deus do caos. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, o Francisco lá em Roma, ele abriu 5 portais. E cada portal tinha um significado específico, né? E ele foi fechando os 5 movimentos certinho. Esses portais tiveram uma escola de samba que também juntaram um agrupamento, adorando esses deuses do caos, da destruição. E querido, não quero nem falar mais sobre isso, porque eu sei que essas pessoas, mesmo que quem é inocente estava no meio dessa muvuca lá, que não tinha consciência do que foram as legalidades que foram dadas, eu temo pelo que pode acontecer com elas, porque eu sei que vai ser gravíssimo. O Criador não vai deixar essa zombaria impune. O Criador não vai permitir que se zombe dele desse jeito, né? Porque o trono dele é estabelecido e ele vai estabelecer mais uma vez para mostrar para essas pessoas que antes dele não houve e que depois dele não existirá. Então, eu quero dizer para vocês assim, nem quero falar sobre o carnaval mais, mas é só porque deu um feedback aqui falando sobre esses negócios que estava adorando o Deus do caos, da destruição, ou seja, dando legalidade, soltando frequências para destruição, para o caos, para tudo de ruim que vocês possam imaginar foram dados nesse carnaval. E não esquecendo que o Francisco já tinha feito, sabe, nos portais lá, que já tem várias significações que eu não quero nem adentrar. Nós temos que ficar de olho em Roma, para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer, enfim. Mas eu quero aqui fazer algumas meditações no Salmo 18, decretando bênçãos, vitórias, decretando frequências altíssimas sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, fechando todas as brechas, todas as legalidades que foram dados no carnaval. Nós já tínhamos rejeitado e continuaremos rejeitando, né? Porque aquilo ali para nós, na nossa casa, já foi ungido os umbrais. Então aquela legalidade da destruição que vier para o mundo vai ser para o próprio maligno, porque nós não aceitamos dentro da nossa casa, dentro dos nossos, daqueles que creem no próprio Criador também não aceitarão. Eu te amarei, ó Criador, fortaleza minha. O Criador é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu ial, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Criador Ial, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos adversários. Na angústia invoquei o Criador e clamei ao meu Ial. Desde o seu templo ouvi a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor, perante a sua face. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. E o Criador trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Querido. Continuando aqui. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desembaratou. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Criador foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Criador conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Criador e não apartei inteiramente do meu Criador. Quando nós guardamos a palavra dele no nosso coração, não nos afastamos dele, pelo contrário, nos aproximamos dele ainda mais através de Yahshua Mashiach. O Criador, ele nos recompensa, o Criador, ele é a nossa justiça, ele faz justiça, Ele nos retribui conforme a pureza do nosso coração, conforme a pureza das nossas mãos, conforme a pureza dos nossos pensamentos, conforme aquilo que nós estamos guardando. Porque tu, Criador, livrarás o povo aflito e abaterás os olhos ativos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Criador meu Ial iluminará as minhas trevas. Ou seja, você pode estar triste, pode estar na escuridão, mas ainda assim o Criador acende a sua luz, a sua lamparina, acende a luz espiritual, o Ruach Kadosh dele vem como um fogo
incender dentro de você, isso aqui vai inalar, vai sair de você e vai resplandecer, vai iluminar, né? Vai iluminar. Aonde você colocar as plantas dos pés, ali você vai ser como um farol. Assim como Dute era reconhecido em Israel como o farol de Israel. Porque Dute era homem segundo o coração do Criador. Era homem, consultava o Criador, tinha temor, errou, pecou, mas ainda assim foi conhecido na Bíblia como homem segundo o coração do Criador. Olha que poderoso. Olha que forte isso, né? Isso é maravilhoso. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Criador, meu ial, iluminará a minha vida. Aquilo que está desalinhado, aquilo que está trazendo escuridão, trevas, o Criador chega com a sua luz, com o seu Ruach Kadosh, resplandece, sabe? Faz com que aquilo ali venha iluminar como um farol, não como uma lamparina, não como uma vela, como uma luzinha, uma pequena, sabe? Mas aquele farol que bate aquele... sabe? Que não fique dúvida que é a presença do Criador que fez tudo aquilo, que se manifestou de uma forma extraordinária. Porque contigo entrei no meio de uma tropa, com o meu ial, saltei uma muralha. O caminho de Ial é perfeito, a palavra do Criador é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Então, todos que confiam na palavra do Criador, ela é como um escudo, ela é como uma proteção, é como uma muralha, é como fogo, ao nosso redor, que quando a malignidade, a maldade aproxima, derrete como cera, sabe, se destrói. Por quê? Por causa da presença do Criador, por causa da proteção dele, dos seus nomes poderosos, que é do Dial e de Alcha. Nós recebemos refrigério, nós recebemos proteção, nós recebemos provisões, nós recebemos livramentos da parte dele. Então, quando nós cremos nisso, que o caminho de Dial é perfeito, a palavra do Criador é provada para que nós venhamos. Eu estava assistindo um desenho com meu filho e com meu esposo. A gente estava assistindo com o nosso filho um desenho animado que falou assim, que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Você sabe o que significa isso? O Criador ministrou no mesmo exato momento que eu estava assistindo esse desenho animado. Em família, nós estávamos assistindo. Que quando a presença do Criador, quando nós somos aprovados no processo e que nós estamos aptos para resplandecer a glória dele, aí sim ele se manifesta, para que não haja dúvida que foi ele, que é ele e sempre será ele. Que antes dele não houve, que depois dele não existirá, que ele foi, que ele é e será eternamente. Então, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, quando nós estamos prontos, com a fé enraizada, com a fé alicerçada, sabe o que acontece? O Criador, ele manifesta. Ele manifesta para mostrar para aqueles que duvidavam da presença dele nas nossas vidas, que ele sempre esteve conosco. Só que durante o processo, a caminhada, ele estava nos ensinando, nos preparando para algo maior. Entende? E quando nós já estamos prontos para receber algo maior, aí sim ele se revela e se manifesta extraordinariamente, para que não fique dúvida que foi ele que fez, que ele que realizou e que ele que treinou e que ele que preparou. Ele não chama os capacitados, ele capacita aqueles que são chamados. Então eu espero que essa palavra possa falar no seu coração, aquecer o seu coração nessa tarde, nesse dia, para a glória e exaltação do nome dele. E que tudo é feito por ele, com ele e para ele. Que você tenha consciência disso. Que ele foi, ele é e sempre será. Beijo no coração. Ial e Alcha abençoe vocês abundantemente. Eu desejo que vocês tenham um dia abençoado, protegido, livre, com o seu extraordinário Ruach Kadosh resplandecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Beijo no coração. Se assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Me ajude a divulgar o nome do Pai e do Filho. Me ajude a divulgar. Me ajude a compartilhar esses nomes santos e santificados. Que esta é a última hora, este é o último minuto. É voltar ao arrependimento, porque a nossa redenção está próxima. E todo aquele que for encontrando, invocando Ial e Alcha serão salvos. Todo aquele que for invocando Ial e Alcha serão salvos. Na palavra do Criador diz assim, que ele prepara um banquete para nós à vista dos nossos inimigos, que ele nos honra
ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Isso significa aquela palavra, aquele ditado que eu disse, que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Isso significa que quando nós somos treinados por ele, já estamos preparados, em posição de vestir a túnica e promover aquilo que ele quer, ele se manifesta. Beijo, querido. Yau te abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Shalom, shalom.